Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o mínimo múltiplo comum, que é um tópico da matemática, que é um assunto da matemática muito importante que você vai usar aí em muitos outros assuntos. Então, dois ou mais números sempre têm múltiplos comuns entre eles. No vídeo anterior, eu falei como é que poderíamos encontrar o múltiplo de um determinado número. Então, para poder encontrar, por exemplo, os múltiplos de 4, era só multiplicar o 4 pelos números naturais, que você ia encontrar os números múltiplos de 4. Então, nesse caso, dado dois ou mais números, a pergunta é o seguinte: qual vai ser o menor múltiplo comum, ou o mínimo múltiplo comum entre esses números? Nesse caso aqui eu trouxe dois exemplos. A pergunta vai ser o seguinte: qual vai ser o MMC de 4 e 6 e o MMC de 3 e 6? Nesse primeiro exemplo, primeiro eu vou determinar quais são os números múltiplos de 4. Então vou pegar o 4, vou multiplicar com 0, que vai dar 0. Vou pegar o 4, vou multiplicar com 1, que vai dar 4. Vou multiplicar o 4, vou multiplicar com 2, que vai dar 8. Vou pegar o 4 e multiplicar com 3, que vai dar 12, e assim por diante. A partir daí eu vou obter os números múltiplos de 4. Então, o mesmo processo eu faço também para poder encontrar os múltiplos de 6. Vou pegar o 6 e vou multiplicar pelos números naturais. A partir daí eu vou obter os números múltiplos de 6. Fazendo uma comparação entre os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, perceba que existe alguns números que são comuns entre eles. Nesse caso, nós temos o 0 nos múltiplos de 4 e também temos o 0 nos múltiplos de 6. Então, o 0 ele é um número múltiplo comum entre 4 e 6. Observando mais à frente, nós temos aqui o 12. Ele está aqui junto com os múltiplos de 4 e também junto com os múltiplos de 6. Nesse caso, não aparece mais nenhum múltiplo comum entre eles, né, porque está limitado aqui, mas existe mais múltiplos comuns entre eles. A ideia, nesse caso, do MMC é determinar o menor múltiplo comum entre ele, desde que não seja o 0. Nesse caso, o menor ou mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6 é o 12. Perceba que aqui nas sequências nós temos o 0, né, que é um número comum entre eles, e o próximo número comum entre eles é o 12. Então, o MMC entre o 4 e o 6 é o 12. O mesmo processo eu faço aqui embaixo também. Eu vou determinar os múltiplos de 3, vou determinar os múltiplos de 6, e a partir daí eu vou verificar qual é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 6. Se você observar, o menor ou mínimo múltiplo comum entre esses dois é o 0, tá? Mas nesse caso eu não vou considerar o 0, então eu vou considerar o próximo número múltiplo comum de 3 e 6, que nesse caso é o 6. Aqui, ó. Então, os múltiplos comuns de 3 e 6 vai ser o 0, vai ser o 6, vai ser o 12, vai ser o 18 e assim por diante. Só que nesse caso, o menor múltiplo comum entre eles é o 6.